Alguma vez você já se perguntou quais segredos, loucuras e riscos reais se escondiam por trás das câmeras de Velozes e Furiosos 2? Desde corridas de rua impossíveis, até acrobacias que pareciam inviáveis, e até vilões e carros que quase mudaram o filme para sempre, esta sequência redefiniu a adrenalina na tela. Hoje, eu trago 15 fatos raríssimos que farão você ver o filme com outros olhos. Prepare-se para ficar de queixo caído. Número 15. A cena de amor que Eva Mendes cortou pessoalmente. Eva Mendes interpretou a agente disfarçada, Mônica Fuentes. Mas originalmente, havia uma cena de amor apaixonada entre seu personagem e Brian O'Connor, de Paul Walker. Mendes solicitou pessoalmente que a cena fosse removida. Seu raciocínio foi refrescantemente ponderado. Ela sentia que Mônica já estava emocional e fisicamente envolvida com Veron, e dormir com Brian parecia inapropriado, dado o tempo limitado que realmente passaram juntos. Ela também reconheceu que meninas jovens, incluindo suas sobrinhas, estariam assistindo. Singleton concordou imediatamente, e a cena foi cortada. É um raro exemplo de uma atriz defendendo mais moderação em vez de buscar mais tempo na tela. Número 14. 2 blockbusters. Um parque. Aqui há um caos nos bastidores que parece ficção. Enquanto Velozes e Furiosos 2 era filmado em um lado do Bill Baggs Cape, Florida State Park, 2 policiais rebeldes, 2 era rodado simultaneamente no outro lado do mesmo parque. 2 filmes de ação enormes, ambos ambientados em Miami, competindo pelas mesmas locações ao mesmo tempo. As equipes de produção tiveram que coordenar cuidadosamente para evitar sobreposições. Imagine o caos organizado de 2 blockbusters de alto-octanagem correndo para o final a apenas metros de distância. Ambos estrearam no verão de 2003, mostravam Miami de forma destacada e se tornaram icônicos à sua maneira. A cidade praticamente se tornou um personagem em ambos os filmes. Número 13. A atriz que não sabia dirigir. Devon Aoki, que interpretou a personagem favorita dos fãs, Suki, tinha um pequeno problema ao ser selecionada. Não tinha carteira de motorista. Na verdade, não tinha nenhuma experiência dirigindo. A produção teve que lhe dar aulas de direção durante as filmagens, para que ela pudesse conduzir seu Honda, esse 2000 rosa brilhante em certas cenas. Embora parecesse um carro de Barbie, não se engane, era muito potente. Isso lembra o que aconteceu no primeiro filme com Michelle Rodrigues e Jordana Brewster, que também não tinham carteira ao serem escolhidas. Parece um padrão da franquia. Primeiro o casting, depois ensinar a dirigir. Suki se tornou tão popular que seu Esse 2000 rosa apareceu em vários videoclipes após a estreia, incluindo Act a Fool, de Ludacris, Stupid Girls, de Pink e até First, de Lindsay Lohan. Falando de um impacto cultural inesperado. Número 12. A arma policial fictícia que todos acreditaram ser real. O lançador de arpões, ESD, que a polícia usa para desativar o carro de Brian, parece incrivelmente realista. Tão realista que o público assumiu que era tecnologia policial de verdade. Mas a verdade é que, segundo John Singleton revelou nos comentários, o dispositivo era completamente fictício. Foi inventado totalmente para o filme, e não existe em nenhum departamento de polícia. O lançador dispara um arpão de 3 pontas que se prende aos veículos e entrega um pulso eletromagnético para desativar sua eletrônica. É um conceito tão eficaz que os espectadores se perguntavam por que a polícia não o usa em perseguições reais. Bem, agora você já sabe. Não podem porque não existe. Curiosamente, tecnologia similar usando feixes de rádio foi desenvolvida desde a estreia do filme, mas nada se compara à abordagem dramática do arpão visto na tela. Número 11. A recusa de 25 milhões de dólares. Comecemos com algo que moldou todo o filme. Vin Diesel recebeu a incrível oferta de 25 milhões de dólares para retomar seu papel como Dominic. Era um pagamento inacreditável para 2003. Mas aqui é onde fica interessante. Diesel leu o roteiro e se retirou. Sentiu que a sequência carecia da ambição criativa do original, e a comparou com sequências preguiçosas dos anos 80 e 90. Anos depois, admitiu se arrepender da decisão, dizendo que deveria ter ficado e lutado para melhorar o filme, em vez de abandoná-lo completamente. Sua saída forçou a Universal a mudar drasticamente. Criaram uma dinâmica de personagens completamente nova, fazendo com que Brian O'Connor passasse de acompanhante a protagonista.
Essa aposta lançou Paul Walker à verdadeira fama e deu à franquia uma direção fresca que ninguém esperava. Número 10. A improvável visão do diretor de Meninos da Rua, John Singleton, o lendário diretor de Meninos da Rua, parecia uma escolha improvável para uma sequência de corridas de rua, mas sua conexão com o material era muito pessoal. Cresceu em South Central, Los Angeles e presenciou corridas de rua constantemente. Ao ver o primeiro Velozes e Furiosos, admitiu sentir ciúmes de não ter pensado nisso antes. Essa paixão impulsionou sua visão para a sequência. Singleton mudou deliberadamente a música, afastando-se do techno do original e apostando no hip-hop do sul, que estava em ascensão. Queria que o filme fosse, nas suas palavras, mais funk e multicultural. Além disso, era seu primeiro filme PG-13, o que supôs um desafio: manter a ousadia e a autenticidade, mas acessível ao público jovem. Essa tensão guiou todas as suas decisões criativas. Número 9. O carrossel de casting para Ted Parker. Aqui há uma história de casting que vai explodir sua mente. O papel de Ted Parker, que Ludacris tornou icônico, passou por uma quantidade absurda de candidatos. Primeiro, o diretor John Singleton queria que Ja Rule retornasse e expandisse seu papel do primeiro filme. Ja Rule recebeu uma oferta de $500 mil. Isso era 33 vezes mais do que ganhou pelo original, mas segundo Singleton, Ja Rule achou que era grande demais para a sequência e se recusou a retornar às ligações. Depois, o papel foi para o rapper Redmond, que teve que se retirar devido a conflitos de agenda com seu programa de TV, Method in Red. Até 50 Cent fez teste para o papel, mas finalmente Ludacris apareceu. Arrasou completamente em sua audição e Singleton percebeu imediatamente. Essa única decisão de casting nos deu um dos personagens mais queridos da franquia e o inesquecível hino Act a Fool. Número 8. Os carros reciclados que ninguém notou. O Toyota Supra que Slapjack dirige na corrida inicial tem uma história secreta. Era o mesmo carro que Paul Walker dirigiu em Velozes e Furiosos. Após o primeiro filme, a produção o manteve e reutilizou na sequência com modificações. De forma similar, o RX-7 de Orange Julius também havia duplicado o RX-7 vermelho de Dominic Toretto no primeiro filme. A produção reciclava carros, heróis de filme em filme, criando uma continuidade que poucos notaram. A equipe de acrobacias reutilizou vários veículos, adaptando-os aos novos personagens, e para os fãs dedicados, detectar esses carros reciclados é um divertido ovo de Páscoa. Os carros contra os quais Brian compete no início representam os vencedores das corridas importantes do primeiro filme, chegando à ponte em ordem inversa. Número 7. Roman Pierce foi construído do zero. A escolha de Tyrese Gibson como Roman Pierce ocorreu devido à sua relação prévia com John Singleton. Ambos haviam colaborado anteriormente em Baby Boy, que foi a estreia cinematográfica de Tyrese. Singleton confiava completamente nele e sabia que sua química se traduziria em uma dinâmica de comédia de ação com Paul Walker. O personagem Roman Pierce não existia nos roteiros iniciais. Foi criado especificamente depois que Vin Diesel se recusou a voltar. A Universal encomendou 2 roteiros completamente diferentes ao mesmo tempo. Um incluía o personagem de Diesel, o outro não. Quando Diesel se retirou, escolheram o segundo roteiro e construíram Roman do zero. Curiosamente, os primeiros rascunhos incluíam Brian, envolvido diretamente na prisão de Roman, anos antes, tornando o conflito muito mais pessoal. Esse detalhe eventualmente foi cortado, mas a tensão subjacente entre os 2 personagens permaneceu central no arco emocional do filme. Número 6. A mansão secreta de Sylvester Stallone. A luxuosa mansão usada como propriedade de Carter Veron pertencia a nada menos que a Sylvester Stallone, localizada em Coral Gables, na 132 Road. Esta propriedade de 14 acres com vista para a Baía de Biscayne se tornou o esconderijo perfeito do vilão. Construída em 1971, a propriedade fica ao lado da famosa Vila Vizcaya, que apareceu em Ace Ventura. A conexão com Stallone adiciona uma camada interessante de história de filmes de ação à produção. Cole Hauer, que interpretou Veron, havia trabalhado previamente com Singleton em Higher Learning, o que ajudou a estabelecer sua química criativa. Hauer trouxe uma presença genuinamente ameaçadora ao papel. Os críticos notaram que ele talvez fosse o vilão mais intimidante de toda a franquia.
um contraponto sombrio ao tom colorido e de alta energia do filme, tornando suas cenas particularmente memoráveis. Número 5. O primeiro Skyline legal nos Estados Unidos. O Nissan Skyline IR34 que Paul Walker dirige no filme não era qualquer carro, era de fato o veículo pessoal de Craig Lieberman, o consultor técnico do filme, e resultou ser o primeiro R34 GTR legalizado federalmente em todos os Estados Unidos. Lieberman comprou em 2001 por $78 mil, antes mesmo de a sequência ser confirmada. Quando Velozes e Furiosos recebeu luz verde, ele sugeriu seu próprio carro para o filme. A Universal concordou e o alugou dele, mas aqui está a surpresa. Apesar dos rumores na internet, Paul Walker nunca foi dono desse veículo específico. Ele teve outros Skylines, mas o carro icônico do filme pertenceu a Lieberman o tempo todo. A produção precisava de Skylines adicionais para as acrobacias, então importaram mais 4 GT-R genuínos em um avião cargueiro do Japão. Número 4. O desastre do Dodge Neon que quase aconteceu. Agora, e isso é selvagem, a Universal quase substituiu completamente o Skyline por um Dodge Neon, esse RT4. Sim, você leu certo. Os executivos do estúdio pressionaram fortemente pela opção nacional. Lieberman sabia que a decisão seria catastrófica para a credibilidade do filme entre os entusiastas de carros. Lutou incansavelmente para convencer a Universal de que o apelo proibido do Skyline era insubstituível. Felizmente, o ouviram. Você imagina Brian O'Connor chegando a uma corrida de rua em um neon? A comunidade automotiva nunca teria permitido. Número 3. A verdadeira paixão de Paul Walker por dirigir. Paul Walker era um autêntico entusiasta de carros que realizou muitas de suas próprias acrobacias ao longo do filme. Isso não era simplesmente atuar para ele, era uma extensão de sua paixão pessoal pelo automobilismo. Um exemplo perfeito ocorre quando Brian vence a corrida de abertura e faz um drift controlado em direção à multidão. Naquela cena, é na verdade Walker quem está ao volante e não um dublê. Seu amor genuíno pela cultura das corridas de rua trouxe uma energia autêntica a cada sequência de condução, permitindo que a câmera permanecesse mais tempo em seu rosto durante as manobras. Essa dedicação às acrobacias práticas fez com que a ação parecesse muito mais visceral e real para o espectador. Craig Lieberman, o consultor técnico da saga, observou especificamente que Walker era o único ator do elenco original que realmente possuía conhecimentos técnicos profundos sobre carros, enquanto Michelle Rodriguez e Jordana Brewster nem sequer tinham carteira de motorista no início, e Vin Diesel era mais um entusiasta de muscle. Cars americanos, Walker abraçou completamente a cultura JDM Tuner. Ele se envolveu tanto na seleção dos veículos que muitos dos carros que apareceram na franquia pertenciam à sua coleção pessoal ou foram escolhidos sob seu critério. Graças a esse compromisso, ele se tornou um embaixador global da cultura de customização de carros, fazendo com que o filme ressoasse com entusiastas reais de todo o mundo. Número 2. A cena de tortura, baseada em inteligência militar real. Você se lembra daquela cena aterrorizante onde Carter Verone tortura um detetive corrupto usando um rato, um balde de metal e um maçarico? Os roteiristas não inventaram esse horror do nada. Eles basearam essa técnica horrível em um método de tortura real, descrito detalhadamente por um autêntico boina verde. A lógica por trás do método é tão simples quanto perturbadora. Quando um rato frenético fica preso sob um balde que é aquecido gradualmente, o animal arranha desesperadamente qualquer superfície para escapar do calor, incluindo a carne humana. A tensão no set foi tão intensa que o diretor John Singleton quase a cortou completamente da montagem final. Inicialmente, ele não entendia qual propósito uma cena tão sombria servia na história, mas após reconsiderar, percebeu que era uma peça narrativa fundamental. Esta sequência estabelecia Verone como um vilão genuinamente ameaçador e implacável, em um filme que, de outra forma, seria uma obra de ação bastante leve e colorida. Para realizar a filmagem de maneira ética, a American Humane Association supervisionou de perto todas as sequências onde os animais apareciam. O rato protagonista foi treinado especificamente para ficar de pé sobre suas patas traseiras e arranhar um ponto exato no momento certo. Para alcançar o impacto visual desejado sem colocar ninguém em risco, foi utilizado um grande buraco coberto com plexiglass, que permitiu que a câmera capturasse de forma segura o visual aterrador do ponto,
de vista da vítima. Esta combinação de realismo histórico e truques cinematográficos inteligentes permitiu que a cena ficasse gravada na memória dos espectadores, elevando o nível de perigo enfrentado por Brian e Roman. Número 1. O salto do barco filmado em uma única tomada. A cena climática do salto do barco, onde Brian bate o Camaro Yenko contra o iate de Carter Verone, levou 3 meses de planejamento intensivo. Cálculos de trajetória, design de set, aparelhagem técnica e o lançamento controlado de carros no oceano. Para garantir a segurança e o sucesso da manobra, foram feitas animações por computador detalhadas para entender a dinâmica da acrobacia, e uma rampa especial com um sistema complexo de polias foi construída para garantir que o carro atingisse a velocidade e o ângulo exatos no momento da decolagem. O nível de precisão técnica era tal que qualquer erro de milissegundos poderia ter enviado o carro para o lado errado do iate, ou diretamente para o fundo do mar. O incrível desta produção foi que o diretor John Singleton achava que seriam necessárias várias tomadas e dias inteiros de filmagem para capturar o impacto perfeito. E agora que você conhece os segredos, acrobacias impossíveis e loucuras que aconteceram por trás das câmeras de Velozes e Furiosos 2. Me diga uma coisa, você teria coragem de correr pelas ruas de Miami sabendo tudo isso? Se isso te surpreendeu, te fez rir ou te deixou de queixo caído, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Aqui seguimos descobrindo mitos, segredos e curiosidades do cinema como nunca antes.